Em dia de resultado do Enem, ministro da Educação anuncia ajuda financeira para estudantes do terceiro ano. E você vai ver também. Serviços avançam em novembro, após período de queda. Com isso, o setor quebra uma sequência de 3 meses no campo negativo. Com poucas doses, Ministério da Saúde foca a vacinação contra a dengue nos municípios com mais casos da doença. Consulado dos Estados Unidos no Iraque é atingido por pelo menos 4 mísseis balísticos lançados pelo Irã. E ainda, primeiro capítulo da corrida presidencial americana já começou. Ex-presidente Donald Trump vence com folga a disputa em Iowa. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira? O Ministério da Educação e o INEP já divulgaram os resultados do Enem 2023. Os alunos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio podem conferir esses resultados, os resultados das provas, na página do participante do INEP ou do Enem, com o login da plataforma gov.br. Vamos ver. Além de avaliar o desempenho dos alunos que estão terminando o ensino médio, a prova é a principal porta de entrada para as instituições de ensino superior no Brasil. Segundo o MEC, mais de 3.900.000 pessoas fizeram a avaliação no ano passado. O espelho das redações será divulgado em 90 dias após a divulgação dos resultados. Os textos são avaliados com as 5 competências e a nota pode chegar a 100. Mas há fatores que podem resultar em nota 0. Entre eles estão a fuga do tema, trecho desconectado e desrespeito. A nota do Enem pode ser utilizada para participação em programas federais, como SISU, ProUni e FIES. O Sistema de Seleção Unificado é uma plataforma que reúne vagas em diversas instituições públicas de ensino de todo o país. As inscrições para o SISU serão abertas no dia 22 de janeiro, podendo ser feitas até o dia 25. Para se inscrever, é preciso entrar no Portal Único de Acesso do Ensino Superior. De acordo com o Ministério da Educação, neste ano serão oferecidas mais de 264 mil vagas, distribuídas em 127 instituições de ensino superior em todo o Brasil. Já o programa Universidade para Todos, o ProUni, oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições provadas de ensino para estudantes de baixa renda que atendam aos critérios determinados. Para participar do ProUni, o candidato precisa ter participado de pelo menos uma das 2 últimas edições do Enem, alcançado resultado igual ou superior a 450 pontos de média e não pode ter zerado na redação. No Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, pode-se candidatar o estudante que a renda familiar mensal bruta seja de até 3 salários mínimos. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta terça-feira que vai ser dado um incentivo financeiro extra para que os estudantes matriculados no terceiro ano façam o Exame Nacional do Ensino Médio. A intenção é estimular os jovens a ingressarem no ensino superior. Apesar de ter aumentado em cerca de 10%, a adesão ao Enem ainda é considerada baixa. Neste ano, menos da metade dos concluintes do ensino médio, 47%, se inscreveram para realizar a prova. A informação foi dada durante coletiva realizada nesta terça-feira em Brasília. Na ocasião, as notas do Enem 2023 foram divulgadas oficialmente. O ministro da Educação, Camilo Santana, informou que o governo vai dar um incentivo financeiro para os jovens continuarem os estudos no ensino superior. O montante deve ser depositado anualmente na poupança de cada aluno e, no último ano, um valor adicional será enviado para quem prestar o Enem. Segundo ele, a abstenção foi vista com preocupação pela pasta da educação. Nós temos um total de matrículas pública e privada em torno de 2.083.000 jovens que estão concluindo o ensino médio no ano de 2023, né? E que
se inscreveram apenas 1.400.000, ou seja, nós tivemos mais de 600 mil jovens que não se inscreveram no Enem, e destes que participaram, apenas 50% dos que estão matriculados concluindo o ensino médio, ou seja, metade dos jovens brasileiros concluindo o ensino médio de 2023 realizaram a prova do Enem. Então, precisa identificar o motivo que esse jovem, qual a razão que esse jovem que está concluindo o ensino médio naquele ano não está realizando o Enem. De todas as redações aplicadas, 60 alcançaram a nota 1000. A nota média foi 641,6 e a mínima 40 pontos. O INEP não divulgou a quantidade de redações zeradas. E mudando de assunto, o governo estuda revogar parte da medida provisória sobre a desoneração da folha de pagamento. O executivo avalia manter o benefício para 17 setores da economia e municípios. Parte da medida provisória que aumentou os encargos sociais sobre a folha de pagamento pode ser cancelada. Em reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta segunda-feira, foi discutida a hipótese de manter a desoneração tanto para os municípios quanto para os 17 setores que mais empregam na economia. Os outros dois temas da MP devem ser revogados e enviados ou por meio de uma nova medida provisória ou por um projeto de lei. Além da reoneração da folha de pagamento, a medida também limita a compensação de créditos decorrentes de decisões judiciais e revoga benefícios fiscais concedidos no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Após a reunião realizada na residência oficial do Senado, Pacheco, que tenta uma solução conciliatória para o impasse, disse que ainda pretende consultar o presidente da Câmara, Arthur Lira, antes de tomar qualquer decisão. O líder do governo na casa, senador Jacques Wagner, afirmou que as alternativas foram apresentadas e destacou que uma decisão concreta só deve ser tomada após o recesso parlamentar em fevereiro. Os serviços avançaram em novembro após 3 meses de queda. Segundo o IBGE, o setor que mais emprega no Brasil quebrou uma sequência de 3 meses no campo negativo. Depois de 3 quedas e perdas de 2,2%, o setor de serviços reage e registra um avanço de 0,4% em novembro. Segundo o IBGE, em relação ao mesmo mês do ano passado, o setor teve queda de 0,3%. A expectativa do mercado era de uma alta maior, 0,5% no mês. O setor de serviços está 10,8% acima do nível de fevereiro de 2020. 3 das 5 atividades monitoradas pelo Instituto registraram alta. Outros serviços, profissionais, administrativos e complementares e serviços prestados às famílias. Na outra ponta, o volume dos transportes recuou em novembro, com o transporte de passageiros em queda de 2,9%. Esse resultado foi influenciado especialmente pelo transporte aéreo, que caiu 16,1% em novembro, em razão do aumento dos preços das passagens. Também tiveram queda em novembro os serviços de informação e comunicação e o índice de atividades turísticas. Com esse resultado, o turismo ainda está 2,2% acima do patamar pré-pandemia. E chegou aquele momento clássico do ano de falar de imposto de renda, porque a entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 já tem sim datas definidas. A Receita Federal vai começar a receber os documentos a partir do dia 15 de março. No calendário elaborado pela Receita Federal, consta que a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2024, ano base 2023, deve ser entregue até o dia 31 de maio. Os contribuintes vão ter 2 meses e meio para cumprir a obrigação perante o fisco. O período estendido começou a vigorar a partir de 2020, em função da pandemia de Covid-19. Antes disso, o prazo para envio do documento era menor, terminava em abril. Outras regras do IRPF 2024 ainda serão anunciadas pela Receita até fevereiro. São obrigados a entregar a declaração os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis superiores a 2 salários mínimos por mês, um total de R$ 28.559 no ano de 2023.
A partir deste ano, a faixa de isenção do imposto de renda vai ser ampliada de R$ 1.903 para R$ 2.112. O valor estava congelado desde 2015. De acordo com a Receita, com essa mudança, 13.700.000 contribuintes, pessoas físicas, ficam isentos do tributo. Além disso, quem recebe até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.640, terá uma espécie de desconto automático de R$ 528 para ser incluído na faixa de isenção. Com as mudanças na tabela, mesmo quem ganha mais de 2 salários mínimos vai ser beneficiado, já que o imposto é cobrado apenas sobre os valores que ultrapassem as faixas isentas. E vamos agora falar de saúde. Com poucas doses, a vacina contra a dengue não deve ter um impacto imediato. O Ministério da Saúde vai definir uma estratégia de vacinação focada em atender municípios com mais transmissores da doença. Mesmo com a prevenção de iniciar a vacinação contra a dengue já em fevereiro, os impactos da medida de prevenção não devem ser notados em um curto prazo no Brasil. Com isso, especialistas alertam que é importante manter e intensificar as formas tradicionais de evitar a doença. O Ministério da Saúde estima uma explosão de casos em 2024, chegando a 5 milhões. Isso contra 1.600.000 de casos em 2023. Por limitação na produção, a imunização da dengue deve alcançar pouco mais de 1% da população brasileira neste ano, cerca de 2,5 milhões de pessoas. O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde destaca a necessidade de critérios para a utilização da vacina diante da oferta reduzida. Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, não é esperada uma diminuição de casos no Brasil nem para os próximos anos. O impacto vai ser pontual ao público-alvo da vacina. Com isso, os cuidados com o mosquito continuam os mesmos. Além da vacinação, o governo federal repassou R$ 256 milhões a todo o país para reforçar o enfrentamento da dengue. O monitoramento em tempo real dos locais de maior incidência da dengue, chikungunya e zika tem o objetivo de preparar a população e direcionar as ações de prevenção e vigilância para os municípios que são mais atingidos. E veja a seguir, consulado dos Estados Unidos no Iraque é atingido por pelo menos 4 mísseis balísticos lançados pelo Irã. E ainda, primeiro capítulo da corrida presidencial americana já começou e ex-presidente Donald Trump vence com folga a disputa em Iowa. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais desta terça-feira. Em meio à escalada de tensão no Oriente Médio, um ataque do Irã com mísseis balísticos atingiu uma região próxima ao consulado dos Estados Unidos no Iraque. Segundo a Guarda Revolucionária do Irã, o objetivo era atingir centros de espionagem e grupos terroristas. 4 civis foram mortos e 6 ficaram feridos. Vamos ver. Explosões foram ouvidas em uma área a cerca de 40 quilômetros a nordeste de Erbil, em um bairro próximo ao consulado dos Estados Unidos e de residências de civis, segundo fontes de serviços de segurança. Os ataques ocorrem em um contexto regional delicado em meio à guerra em Gaza entre Israel e o Hamas, que também provocou hostilidades no Mar Vermelho entre os rebeldes Houthis do Iêmen e os Estados Unidos. A agência de notícias oficial iraniana IRNA disse que os mísseis tinham como alvo um quartel-geral de espionagem e uma congregação de grupos terroristas anti-Irã em Erbil, capital do Kurdistão iraquiano. O Ministério Iraquiano das Relações Exteriores condenou os disparos e denunciou um ataque à soberania do Iraque e à segurança de seu povo. Os Guardiões da Revolução também atacaram com mísseis locais de reunião de comandos e elementos relacionados com os recentes ataques terroristas
em particular o grupo jihadista Estado Islâmico na Síria. No início deste mês, o Estado Islâmico assumiu a responsabilidade por 2 explosões na cidade de Kerman, no sudoeste do Irã, que mataram quase 100 pessoas e feriram centenas. O atentado foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. Israel disse que a fase intensiva de sua ofensiva em Gaza contra o movimento islamista Hamas vai chegar ao fim em breve. Já são mais de 3 meses de um conflito que deixou cerca de 25 mil mortos. Vamos ouvir o que o ministro da Defesa israelense disse. Deixamos claro que a fase de manobras intensivas duraria aproximadamente 3 meses. Na zona norte da faixa de Gaza, esta fase chegará ao fim. No sul de Gaza, alcançaremos esta conquista e terminará em breve. E em ambos os lugares chegará o momento em que passaremos para a próxima fase. Mas durante toda a noite, a aviação israelense bombardeou a zona de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, epicentro dos combates nas últimas semanas, e onde, segundo o exército de Israel, a liderança local do Hamas se refugia. Já são mais de 100 dias de guerra, iniciada após os ataques do Hamas no território israelense, que deixaram mais de 1.100 mortos, segundo os números divulgados por Israel. Já em Gaza, o Ministério da Saúde do Hamas afirmou nesta terça-feira que já são mais de 24.200 mortos. Em ambos os lados do conflito, a maioria das vítimas eram civis. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, apelou mais uma vez para um cessar-fogo humanitário imediato na faixa de Gaza, que considera necessário para garantir a chegada de ajuda à população e para facilitar a libertação dos reféns. E a Coreia do Norte anunciou nesta terça-feira o fechamento de agências de reunificação com a Coreia do Sul. A medida é mais uma etapa que marca o aumento de tensões entre os dois países. Além disso, o líder Kim Jong-un pediu mudanças constitucionais que permitiriam uma futura ocupação do país vizinho. Um julgamento sensato do ambiente especial, em que o estado mais hostil à República da Coreia existe na vizinhança mais próxima e a situação em que a instabilidade regional está subindo devido à escalada de tensões militares liderada pelos Estados Unidos, levou à conclusão de que o perigo da eclosão de uma guerra a ser causada por um confronto físico aumentou consideravelmente e alcançou uma linha vermelha. O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol disse ao gabinete que uma provocação vai receber uma resposta mais forte e enfatizou as capacidades de resposta do exército do país. A retórica beligerante dos dois líderes reflete a deterioração das relações entre as duas Coreias, agravadas depois do lançamento de um satélite espião por parte de Pyongyang, que desencadeou a suspensão de um acordo militar para conter as tensões na fronteira. A decisão anunciada pelo Parlamento da Coreia do Norte de fechar as agências de cooperação se junta a outras medidas que também contribuíram para o aumento das tensões, como as manobras militares com fogo real ou o lançamento de mísseis. A corrida presidencial americana já começou. O magnata Donald Trump venceu as primárias republicanas no estado de Iowa. Donald Trump obteve uma vitória triunfante nas primárias republicanas de Iowa na segunda-feira e comemorou o resultado com apoiadores. We want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all. What a turnout, what a crowd. Eu realmente acho que é hora de todos se unirem. Queremos nos unir, seja republicano ou democrata, liberal ou conservador. Seria tão bom se pudéssemos nos unir e endireitar o mundo e resolver os problemas, toda a morte e destruição que estamos testemunhando. Isso praticamente nunca foi assim. O atual presidente Joe Biden reconheceu que o resultado coloca Trump como o claro favorito dos republicanos neste momento. O magnata de 77 anos, que enfrenta 4 acusações criminais, obteve uma grande vantagem sobre os principais rivais, Ron DeSantis e Nikki Haley, que ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Em quarto lugar ficou Vivek Ramaswamy, que já desistiu da disputa e pediu votos para Donald Trump.
A partir da próxima semana, o calendário das primárias vai levar os candidatos a New Hampshire e eles continuarão nos demais estados até junho. Em julho, o candidato presidencial republicano será oficialmente nomeado durante a convenção nacional. Donald Trump quer eliminar a concorrência antes do início dos seus julgamentos, já que alguns deles podem levá-lo a penas de prisão. Enquanto isso, os democratas também realizam primárias sem muito mistério, que devem nomear Joe Biden para a corrida pela reeleição. A Organização Mundial da Saúde divulgou hoje as últimas estimativas do relatório de tendência sobre o consumo do tabaco. Os números são animadores. Em 2022, de cada 5 adultos, pelo menos um era fumante, uma redução considerável se comparado com o ano 2000, quando de cada 3, pelo menos um fazia uso da substância. Mas ainda assim, essa batalha está muito longe de ser vencida, já que hoje há 1 bilhão e 250 milhões de fumantes no mundo. Vamos ver melhor esses números. A Organização Mundial da Saúde revelou um novo relatório sobre as tendências mundiais do tabagismo. No documento, são avaliadas as tendências entre 2000 e 2030. Os dados mostram que o fumo vem diminuindo ao longo dos anos. 150 países conseguiram reduzir com sucesso o consumo do tabaco. Em 2022, cerca de 1 em cada 5 adultos no mundo todo era fumante, menos do que em 2000, quando esse número era de 1 em cada 3. E o Brasil está entre os países que se destacam na diminuição do consumo. Mas, apesar dessa diminuição, a OMS alertou que as doenças relacionadas ao tabaco poderão permanecer elevadas durante alguns anos. O tabaco mata atualmente mais de 8 milhões de pessoas por ano, incluindo 1 milhão e 300 mil não fumantes que estão expostos ao fumo passivo. Por isso, é importante ressaltar que não é hora de relaxar. Embora o número de fumantes tenha diminuído, a OMS afirmou que o mundo ficará aquém do seu objetivo de uma redução de 30% no consumo de tabaco entre 2010 e 2025. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que daqui a pouquinho Juliana Dariva chega com mais informações para você a 1h50. Uma ótima tarde e até amanhã.